Paz do Senhor a todos, glória a Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos orar aqui? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus Santo, Deus querido, eu peço a Ti, vem falando conosco, Pai. Até agora o Senhor tem falado conosco. Eu peço, Senhor, manifesta da Tua presença, manifesta da Tua voz aqui conosco, em nome de Jesus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, da Tua presença, Senhor, que não venha eu falar, mas que o Senhor manifeste, fale com cada um aqui, meu Deus. Senhor, cada um de nós precisamos da Tua palavra de maneira individual. Eu peço, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Irmãos, olha só, no domingo, uns dias atrás eu tinha perguntado algo para Deus, e o pastor pregando no domingo, eu estava recebendo a palavra de maneira extraordinária. E então, eu queria falar aqui hoje, no 1, Hebreus 12, 1, fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e todo o pecado que de tão perto nos rodeia, está perto, e corramos com paciência a carreira. Eu não sei se dá para correr com paciência, mas é uma corrida ali meio estratégica, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, olha só, eu vou ficar só na primeira parte do versículo 2 aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha só, o que eu preciso entender? Que Jesus é o autor e consumador. Ele criou e ele é o consumador. Nele consuma a fé, acontece. Porque ele é autor e consumador. Para onde eu tenho que estar olhando? Para Jesus. Quando eu estou olhando para Jesus, eu sou fortalecido. Quando eu estou olhando para Jesus, as coisas vão acontecendo, pode acontecer um monte de coisa, mas eu estou olhando para Jesus. Enquanto eu estou olhando para Jesus, eu sou fortalecido. Aí ele falou assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Irmãos, toda vez que eu estou perdido, é porque eu parei de olhar para Jesus. Não é que eu tenho que olhar, é que eu parei de olhar. E eu preciso me manter olhando para Jesus. Surgiu uma situação contrária, é porque eu parei de olhar para Jesus. Mas aí nós vamos entender assim, mas como é que eu parei de olhar para Jesus? Se eu estou buscando, Irmão, eu preciso de maneira fixa. Me concentrar, olhar tudo aquilo que nós vemos, vai nos chamar a atenção. Tudo aquilo que nós olhamos, nós vamos ficar concentrados naquilo. E se eu ficar concentrado em Jesus, eu vou ter força diante das situações. Olha só, Mateus 14, versículo 27. Vamos ser meio dinâmico aqui, porque tem algumas citações aqui. Mateus 14, versículo 27. Olha só. No 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele já começa falando para eu não temer. Tende bom ânimo, sou eu, né? 27, Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Eles estavam com medo aqui, né? Foram para o mar e tal, e Jesus encontra com eles lá no meio do mar, né? Não é caminho, é um mar, está lá no meio do mar. Encontra com eles lá, certo? Vamos lá. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só, irmãos, se nós perguntarmos para algumas pessoas, elas vão falar, o Pedro, o que afundou nas águas? O Pedro que foi socorrido por Jesus? Algumas pessoas vão falar desta maneira, certo? Não, é o Pedro que andou nas águas. Eu preciso olhar com um olhar positivo, certo? Aí ele falou assim, e ele disse, vem, e descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, presta atenção aqui. Olha só. O que fez Pedro afundar? Foi o vento? Não, não foi o vento. Porque já existia vento. Foi a falta de comunicação visual, olhar para Jesus. Isso aqui já é bem conhecida essa mensagem, mas vai esclarecer mais ainda a nossa mente já já. Mas olha só, não foi o vento. Pedro não estava no mar pescando? Pedro não estava na água todo dia? Se eu for mexer com solda, se eu ficar uma semana mexendo com solda com Floresvaldo, no primeiro dia eu vou meio que ficar ali meio, né? Será que é assim? Né? Aí você fica de olho, vê alguém fazer, né? Se não for muito, tiver meio atenção, com bastante atenção, você vai, não, como é que faz isso aqui? Usa desse jeito, usa a ferramenta assim, certo? Assim. Mas ele era do mar, ele estava pescando. Ele começou a afundar e foi uma coisa espiritual, porque ele não conseguiu se movimentar. Ele não conseguiu fazer nada. Por que ele não conseguiu fazer? Era espiritual. Ele perdeu, ele estava numa atitude espiritual, andar sobre as águas. Era uma atitude sobrenatural. Não foi o vento que parou ele, que derrubou ele. Foi a falta de comunicação com Jesus, a comunicação visual. O olhar, eu preciso olhar para Jesus. Irmãos, olha só. Ele estava andando sobre as águas. Veio o vento forte. Nós estamos fazendo alguma coisa espiritual, muitas vezes o inimigo vem contra. Só que se eu continuar com o meu olhar fixo em Jesus, não vai afundar. Não vai. Lá na frente a sombra dele curou. Do Pedro, a sombra do Pedro. A sombra. O que ele precisava? O que eu preciso entender? Fica olhando para Jesus. Mesmo que tenha vento, não tira o seu olhar de Jesus, não. Aí ele falou assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele não conseguiu nem boiar. Ele não conseguiu fazer nada. Ele só começou a afundar. Por quê que ele começou a afundar? O medo entrou ali. Ele sentindo o vento forte, teve medo. E começando aí, mas o que isso causou no corpo do Pedro? Já já a gente vai ver, presta bem atenção. Por que ele falou assim, eu vou te lembrar das minhas palavras, o Espírito Santo vai te ensinar. Olha só, ele começou a ter medo. Irmãos, eu preciso entender, e você precisa entender, que na minha força a gente é pequeno, mas eu estou apoiado em Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que duvidaste? O que ele é? Autor e consumador da fé. Quem me garante é Jesus. Vai lá, faz assim, assim, assado. Combina com fulano. Vai lá, faz desse jeito. Você vai, faz, está combinado e pronto, e vai acontecer. Mas o que nós precisamos entender, olhar fixo em Jesus, o vento vai ter, não vai parar de ter vento, não. Não vai parar de ter tempestade. Vai surgir situações a todos instantes. Eu preciso estar com,
o olhar fixo em Jesus, o olhar fixo em Deus, porque no momento que nós olhamos para Deus, nós vamos viver o sobrenatural cada área da nossa vida. Por quê? Porque surgem situações para tentar minar a nossa fé. E como é que isso acontece? Tirando a nossa atenção. Tirou a nossa atenção, aí a gente se perde. Por quê? Porque eu parei de olhar para quem vai me fortalecer. Olha só. Mateus 6:22. Vamos lá. 6:22. 6:22. O Pedro teve medo, não foi? Sentiu o vento forte, teve medo. Ó, no 22. 6:22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Meu irmão, olha só. De uma maneira geral, o nosso mundo aqui, a Terra, o nosso corpo, a nossa mente, toda hora fica nos sabotando. Toda hora. Toda hora. Vai ver uma coisa, a gente vai treinando, né? Que aí você não fala mais do que você pensou. Você não fala. Para não verbalizar. Para não declarar, né? Mas aí você vê uma situação, não declara. Fica ali, segura ela ali na sua mente ali. Segurou? Declara a vitória. Por quê? Porque ele falou assim, ó, eu vi uma situação. Aí automaticamente, o que ele está falando? Ó, a candeia, a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então eu preciso ter olhos bons diante das situações, mas eu estou vendo coisa contrária ao que eu estou querendo, ao que eu estou imaginando, ao que eu estou vivendo, mas continua olhando com um olhar bom, porque daqui para lá eu estou olhando com esse olhar, mas de lá para cá Jesus está manifestando e mudando a situação ali e transformando. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu preciso olhar para Ele, eu preciso crer nele. Olha só, vamos trazer uma ilustração aqui rapidinha. Põe aqui, Pedro, para mim os números aqui. Já eu vou te pedir, tá? Ó, no 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Certo? Foram lá espiar a terra. 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. É este o fruto. 28. O povo, porém, que habitava na terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, 29. Os amalequitas habitaram na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitaram na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Vai lá, 30. Vamos até o 33. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuímos-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos,
a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anáques, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhoto, e assim também eram aos seus olhos, e assim éramos aos seus olhos. Vamos de novo? Descendentes dos gigantes, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. O que eles estavam enxergando? Só derrota. E eles ficou narrando aquilo o tempo todo. Ficou narrando aquilo, não, ó, a terra é boa mesmo, é verdade. É mais ou menos assim, ó, a terra é boa. Mas lá tem isso, tem gigante, eles matam o povo deles lá, e a gente é que nem gafanhoto. Irmão, presta atenção, só falou derrota. Quando a gente está numa condição que a gente não pode falar nada, mas dá uma agonia tão grande. Você está enxergando uma coisa e a pessoa está enxergando só gigante. Está enxergando só derrota. Olha só, no 14:6. Põe aí no 14:6, por favor. Ó. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha só, ficou nervoso, não aguentou. Vai. 7. E falaram a toda a congregação, eu vou ler até o 10, tá? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo. Peraí. Está na metade do versículo. Isso. Calma o coração. E não temais, ó povo dessa terra, porquanto são eles o quê? O nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. Presta atenção. Olha o que o Josué está falando. O que o Josué está enxergando? Vamos parar aqui. Já a gente põe no 10. Irmãos, o povo viu a terra, viu que mana leite e mel. Deus falou que ia dar para eles. Mas eles estavam olhando, com que olhar eles estavam olhando? Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Eles não estavam enxergando nada, estavam só vendo treva. E o mais engraçado é que vieram de lá para cá só vendo milagre e transformação de Deus. O que nós precisamos entender? Nós vamos treinar a nossa mente contra o nosso próprio corpo, os nossos próprios pensamentos. Por quê? Os nossos pensamentos, a nossa mente muitas vezes quer nos sabotar. Deus está mostrando algo para a gente, está nos dando algo, mas daqui a pouco a gente só vê gigante. O que o Josué está falando? Tão somente não sejais rebelde. Fica aí no versículo 9. Contra o Senhor, e não temais, ó povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. O Josué falou assim: esses gigantes aí vai ser o nosso pão. Já chegou em situação, em serviço, que você não sabia nem por onde começava? Eu cheguei uma vez no serviço que eu vi uma planta assim gigantesca de elétrica. Falei: Senhor, e agora? Eu vou chamar aqui Jesus, e agora o que eu faço? Fica calmo. Nem mostra que você não está entendendo nada. É só agora. Nem demonstra que você está entendendo nada. Daqui a pouco comecei a puxar fio e comecei não é assim. E ler a planta direitinho. Irmãos, vai acontecer. Mas o que eu preciso entender? Há outras situações que ele vai me ensinar a ver que o gigante é o pão. Ver que o gigante, que parece que está pondo medo, é o alimento. Ele estava enxergando isso. Eu preciso enxergar isso. O que o povo fez? Presta atenção. Esse povo aqui, irmão, olha só. Porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não os temas. O que ele falou assim? Meu filho,
Deus não está com eles. Eles não têm amparo nenhum. Deus é conosco. E enxerga esta situação de maneira sobrenatural, de maneira extraordinária. Irmãos, olha só. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Irmão, os caras estavam tão endiabrados que o cara estava com fé. Tem hora que se você for falar para alguém, vai querer jogar pedra em você, em mim. Não vai enxergar. Olha aqui. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E depois Deus falou assim: ô Moisés, o que você está fazendo com esse povo aí? Deixa eu matar eles tudo aí. No versículo 11 vai falar isso, não é essa o que eu quero falar. Mas o que eu tenho que fazer? Se eu não estiver enxergando algo, o que eu vou fazer? Eu vou encostar perto de alguém que está enxergando, mas eu vou ir em nome de Jesus. Por quê? Eu não estou enxergando, não estou vendo como é que sai dessa solução, como é que sai dessa questão aqui, desse negócio. Não, mas eu não vou deixar a minha fé ser minada. Olha só. Por que o Pedro teve medo e começou a afundar e nem conseguiu se movimentar? Presta bem atenção. Põe aí um vídeo para mim. Outras pessoas falam isso aí. Eu peguei o vídeo dessa mulher aí, que ela é médica neurologista. Eu peguei o vídeo dela porque é um que está mais bem explicado sobre o sistema imunológico, né? A parte das defesas do nosso próprio corpo. O que nós precisamos entender? Os caras estavam tão nervosos que eles queriam tacar pedra no Josué. A glória de Deus teve que descer naquele lugar. Por quê? Ficou ouvindo tanta negatividade que não entrava na mente deles chegar naquele lugar e obter aquela cidade pelo sobrenatural de Deus. O que eu preciso entender? Por que o Pedro e o inimigo tenta isso contra a nossa vida? E é coisa do nosso corpo. Mas quando eu estou me ligando em Deus, ele fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque ele não conseguiu nem nadar. Ele não conseguiu nem ter uma resposta daquilo que ele já sabia. Você já passou por essa situação? Já passou por essa situação, sim ou não? Eu já passei. Você fica meio desnorteado, você recebe uma notícia, você não sabe. Ninguém passou, tá todo mundo filé, ó, todo mundo arrebentando. Ninguém passou. Tá bom, pode erguer só o dedinho do pé. Irmãos, aleluia. Eu também, Carol, eu e você. Irmãos, você não sabe o que você faz. Daqui a pouco, você estabiliza, já pensa logo em Jesus. O Espírito Santo já te lembra do... Você tem que depender, porque eu sou ser humano. Se eu achar que eu sou Deus, aí que eu me dou mal. Aí eu começo a entender. Não. Igual no dia que aconteceu um negócio comigo no carro. Eu desci e já pensei: ai meu Deus. Aí eu desci a rua, aí Jesus já veio trabalhando na minha mente. Irmão, é coisa tremenda. É coisa tremenda depender de Deus. Porque você olha para você mesmo e você fala assim: Deus, eu ia pensar só negatividade. Aí ele começou a trabalhar: não, vai ser nada não. Graças a Deus, deu certo. E as coisas se resolveram. Mas você viu o que a mulher falou? Que o sistema imunológico da gente vai levar 5 minutos de zika. Vale por 5 horas no nosso corpo, que afeta lá os órgãos. Eu já tive essa experiência, irmão. Você fica bem parecendo que dá dor de barriga, né? Cada um tem uma sensação. Você fica meio ali desnorteado. Você fala: e agora, Jesus? O que ele está falando para mim e para você? Olha para Jesus, eu tenho que olhar para Jesus. Não dá para lidar sozinho com a situação, não. O Josué estava ali porque ele estava crendo. Ele falou assim: ó, esse povo vai ser o nosso pão. Esse povo vai ter... Eu preciso fixar os meus olhos para algum lugar. Mas não é qualquer lugar, é para Jesus, autor e consumador da fé. Por que o Pedro afundou? Ele afundou porque veio um vento. Se o vento era natural, se o vento não era força maligna, ele estava vivendo algo espiritual. Mas o vento ali veio naquela hora ali, o cara não conseguiu nem nadar. Era uma área que ele dominava. Tem hora que você chega num lugar assim, você fala assim: Jesus,
Parece que eu esqueci tudo que eu aprendi, que eu já sei até hoje. Esqueci tudo, Senhor, meu Deus, e agora? Aí eu fiquei besta, eu não estou entendendo mais nada, não estou nem... Como é que eu começo? Por onde eu começo? Aí eu vou clamar. Irmão, quem não tem para onde correr, fica frito. Quem não tem a quem recorrer, o Espírito Santo vem e nos lembra e nos dá a direção. Mas os caras queriam apedrejar. Por que o povo queria apedrejar eles? Porque era fora do comum que ele estava falando. Não fazia sentido de maneira natural. E não vai fazer sentido para mim e para você de maneira natural. Mas o que ele quer fazer comigo e com você? Quer livrar o nosso próprio corpo. Você viu a mulher falando que as ligações terminais, que na onde tem a parte neurológica e a parte imunológica, o nosso imunológico, você vê que às vezes nós nos deparamos com situações e pessoas que estão sempre doentes, sempre daquele jeito, não, é assim mesmo, irmão, e o corpo vai se manifestando. Essa aqui do Pedro, ele nadava, ele estava no mar, jogava água, pulava na água, mas começou a afundar ali, por quê? Começou a ter medo, o medo gerou algo nele. E o que eu preciso entender? Que Deus está nos guardando. O máximo que pode acontecer com a minha vida e com a sua vida é finalizar aqui, mas nós vamos para a glória. Deus quer treinar isso na minha e na sua vida. Para onde eu estou olhando? Olha para Jesus, precisa olhar para Jesus. Por quê? Porque quando eu olho para Jesus, eu sou fortalecido. Quando você olha para Jesus, você é fortalecido. As coisas vão acontecendo. Esse povo aqui, não falou que era grandes trevas? Se o seu corpo é bom, ele só estava vendo coisa ruim. Só tinha escuridão, não estava enxergando nada. Mas o Josué falou, não, gente, eles ficou sem o amparo dele, nós temos o Senhor conosco, eles vão ser o nosso pão. A gente não pode lidar com todo mundo dessa maneira, porque não vão entender, não vão compreender. Continuando com o nosso olho. Vamos mudar um pouquinho aqui, mas falando do olho também. Olha só. Peraí, Pedro. Põe no João 14, 26. Rapidinho. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. Por que ele falou? Porque o Espírito Santo vai nos lembrar e vai nos ensinar. Porque surgem situações que nós só vamos vencer com a palavra. Você só vai vencer com a palavra. O Espírito Santo vai te lembrar automaticamente, receber uma notícia, se é verdade ou não, se é um sintoma enganoso do inimigo ou não. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar que ele falou assim, deixo minha paz, a minha paz vos dou. Vou lá dou não como o mundo dá. Não se turbe, não fica turbado o vosso coração, nem se atemorize. O que ele quer tirar de mim, de você? O temor, o medo de situações. Por quê? Ele está conosco, está nos fortalecendo. Olha só, vamos aqui pular de assunto rapidinho aqui. 18:9. Falando de olho também. Mateus 18:9. Perdão. Mateus 18:9. Se o teu, vamos aqui, Se o teu olho te escandalizar, arranca, atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida eterna, né? Com um olho só, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Só isso. É só esse versículo. Irmão, falando de olhar de novo. O que ele está falando para mim e para você? Se o teu olho... Quem falou isso aqui foi Jesus. O que a gente está vendo? Está nos escandalizando? Arranca fora. Seja radical. Seja radical por quê? Como é que a carne se alimenta? O que acontece? Aquilo que nós estamos vendo. O que eles viram? Eles viram gigante, viram os jebuseus, os filhos de Anak e um monte de coisa. Só viram isso, certo? Se o teu olho é mau, arranca fora.
Seja radical. O que ele está falando para mim e para você? Eu preciso ser radical com essa situação. Por quê? Porque conforme o que nós estamos vendo, aquilo vai alimentar a nossa carne. E pode nos levar para a derrota. Você quer ver uma coisa? Olha só. O que aconteceu com Davi? O Davi ficou olhando. O que aconteceu? Não tinha ninguém acima do Davi, ele era o rei. Não tinha ninguém perto dele para falar assim, Senhor, não faz isso não. Não faz isso não. Não tinha ninguém. E ele ficou olhando. Aí aquilo foi alimentando a carne, caiu. Por quê? Porque ficou olhando. Aí por isso que Jesus está mandando eu arrancar fora o olho, tirar fora. O que eu preciso fazer? Ser radical, porque aquilo que eu estou vendo pode me levar para o inferno. Ele não está falando com meias palavras, não. Aquilo que nós vemos pode nos levar para o inferno. Por quê? Porque vai minar a nossa fé, vai minar a nossa comunhão, pode levar para o pecado. O que ele falou? Uma tão grande multidão de pecado que nos rodeia, uma tão grande multidão, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí ele falou, arranca fora. O que José fez? A mulher veio lá, falou todo dia, falou outro dia, falou de novo. O que ele fez? Fugiu e deixou a roupa lá. Fugiu. Porque ele não tentou enfrentar a própria carne dele. E se eu tentar enfrentar a minha carne, só correndo, foge da situação. Por quê? Porque nós somos ser humano. Você vai tentar lutar contra a sua carne, contra a sua natureza humana, que tem o lugar e a hora certa para que as coisas aconteçam. Isso serve para todos nós, em todas as ocasiões. Ele falou assim, ó, tá olhando, arranca o seu olho fora. O que ele falou aqui, ó? Põe aí o Gênesis 3:6, só para nós ler aqui. Ó, Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu com ela, e ele comeu com ela. Irmão, não era a dona Potifa aqui, a mulher do Potifar, a dona Potifa, ela não era feia. Você acha que ele ia ficar lá? Aí o Davi não foi para a guerra, ficou lá da janela. Como é que a mulher vai tomar banho bem na reta da janela do rei? É outra situação do diabo. Te arranca o olho fora. Não, constrói uma parede aí agora, ó, os servos, constrói uma parede aí, põe uma janela lá. Não, foi lá e mandou, né? E aonde deu um monte de coisa aí, depois no final das contas, Deus, lá no finalzinho, né, tudo, Deus contornou as coisas, mas gerou uma consequência brava na vida dele e na vida da família dele. O que eu preciso entender? Que o diabo vai mostrar uma situação para mim e para você, mas ele não vai mostrar o resultado lá na frente. Eu ouvi um cara falar assim, ele falou assim, que parecia combinado, mas eu não sei se era combinado ou se não era. Mas ele falou assim, parecia um morador de rua, só que estava falando muito bem, né? Então eu não sei se era uma coisa... Ele falou assim, ó, quando eu era novo, mais novo, falaram pra mim, usa, é bom, droga, usa, é bom, vai te deixar legal. Mas não falaram que depois de 30, 40 anos eu ia estar aqui na fila do sopão. Irmãos, o que eu preciso fazer? Tirar o meu olhar, arrancar fora. O que a Eva fez aqui? Depois de uma conversa, né, com a serpente, aí, e vendo a mulher que a árvore era boa e agradável. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos. Meu irmão, presta atenção, nem tudo que é agradável aos olhos é para comer. Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não quer robô, não. Ele não quer tirar a nossa vontade. Ele não quer tirar a minha vontade e a sua vontade. Ele deixou a fruta lá. Por que ele pôs lá? Se ele deixou, por que ele sabia que... Não, livre-arbítrio.
Só que eu preciso entender que a minha carne influencia o meu livre-arbítrio. O diabo vai querer influenciar, então eu preciso arrancar os olhos daquela situação e entender que Deus está cuidando da nossa vida, entender que as coisas vão acontecer, mas eu preciso ser radical. Porque aonde está o meu olho? Pode levar para o buraco. Isso daqui a gente está falando da mulher e viu uma fruta. Só que era algo que saía fora da vontade de Deus, da direção de Deus. Olha só, Efésios 1:17. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação. Vai lá. Tendo iluminado os vossos olhos, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. O que ele está falando? O Paulo está falando de uma turma dele aqui, Paulo, e aí está falando assim, nas minhas orações eu peço a Deus que vocês cresçam e tal, e tendo os olhos iluminados os olhos do vosso entendimento. Ele quer que o meu olho seja iluminado, o olho do meu entendimento, aquilo que eu estou pensando, para que saibais qual seja a esperança. Qual que é a minha esperança? Se meu olho do meu entendimento não estiver iluminado, a minha esperança vai ficar frustrada. A esperança da vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. As riquezas da glória da herança é a nossa herança. Mas aí o inimigo quer pôr pensamento contrário, quer pôr situação contrária, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Você quer prestar atenção? Olha só. Finaliza aí para mim no Gênesis 13, 14. Gênesis 13, 14. Olha só. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Irmãos, por toda a terra, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. O que ele falou? Os nossos olhos iluminados para a nossa esperança na vocação da herança dos santos. Ele falou assim: filho, não dá para mim te mostrar tudo. Sabe o que está acontecendo? O que eu preciso entender? Eu não consigo olhar a terra que Deus me deu, porque tem gente que não está me deixando enxergar, meu irmão. Olha só, às vezes nós não queremos entender. Mas o que ele está falando para mim e para você, filho? Agora eu consigo te mostrar. Por quê? O povo não conseguia. Foi 12 olhar a terra. Mas 10 voltou morrendo de medo. E depois de ter visto tanta manifestação de Deus, o que eu preciso fazer? Irmãos, houve a época das nossas vidas que nós achamos que conseguimos mudar a mente de algumas pessoas ou de algumas situações. Deus é que muda. Deus é que muda. Eu preciso ter a minha escolha e a minha posição. Ló, é o seguinte. E depois ele não abandonou o Ló, não. Ele foi lá. O Ló passou um perigo lá, foi preso lá. Ele foi lá salvar o Ló. Não ficou com raiva, não, com mágoa, não, com coisa no coração, para ficar com mágoa lá. Você viu a mulher falando, né? Que o sistema imunológico lá. Ficou com mágoa, não. Falou: Ló, é o seguinte. Vai para um lado que eu vou para o outro. Tá dando muita briga, tá dando muita contenda. Desse jeito eu não consigo nem ouvir a voz de Deus, porque tá muita coisa contrária. Irmãos, o que eu preciso entender? Levanta os olhos. Deixa ele te levantar os olhos. Depois que Ló se apartou dele, ele levantou os olhos. Tá vendo essa terra aí? Essa aí é sua. O que eu vou fazer? Olhar para o lugar certo. Mas para eu olhar para o lugar certo, eu tenho que estar olhando para Jesus. Eu tenho que arrancar o meu olho fora, porque a minha carne está sujeita, milita contra o meu espírito contra a minha carne. Mas o que eu preciso fazer? Olhar para o lugar certo. Por quê? Porque senão
uma habilidade natural que eu tenho, eu nem consigo executar, que foi o que aconteceu com o Pedro. Era uma habilidade natural dele. Se eu cair na água, meu irmão, só Deus para me salvar. Eu vou tentar ali ficar, né, calminho. E você fica? Não, você não tem habilidade. Mas quem tem habilidade, mas ele perdeu a habilidade por causa do medo, né? Manifestou lá as reações lá no corpo dele lá. Então o que eu vou fazer? Olhar para Jesus. Amém? Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.